combinação entre um capital terra, né, que se apropriaram, uma mão de obra, que nesse caso era os escravos, né, a monocultura. Né. Veja que isso, né, está na própria estrutura da formação política, econômica e social brasileira. Né. Só que eu não vou falar do autoritarismo em todo esse tempo, não. É o autoritarismo do período republicano, né, no final do século XIX, né, já em 1889, a proclamação da República, 1891, a primeira Constituição republicana, né, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, enfim. Nota-se que já no início, né, da República Brasileira, tem-se aí militares, né, militares imbuídos da concepção positivista, em que é preciso ter um aparelho, né, tecnocrata, que dirija os destinos da nação, né, uma visão top-down, né, uma visão de cima para baixo, né, desconsiderando as contradições, né, do âmbito social e de fenômenos, né, políticos, né, que vão ocorrendo e que não obedecem, né, a esses ditames maiores, né? E uma das causas dessa instabilidade brasileira, uma delas, não estou dizendo que seja exclusivamente decorrente disso, é dessa concepção de um dirigismo tecnocrata, né, sem ter aí uma conexão com a base social, com a base cultural brasileira, mas sim um dirigismo tecnocrata, né, que está aliado ao grande capital, né? E isso não é posição ideológica de esquerda, nada a ver, né? Quem esteja pensando assim, não. Ao grande capital, porque se você acompanha todo o processo de intromissão autoritária no Brasil, procurou, em primeiro lugar, atender aos detentores dos capitais, né, aos latifundiários, né, ao capital financeiro, né, já no século XX, ao alto empresariado, enfim, aqueles que detêm o sistema de capital, né, em que não é eles se apoiam no trabalho de outros, né, para obter o lucro, né. Isso aí é a lógica do mundo capitalista, né. Enfim, então o autoritarismo brasileiro tem uma republicano especialmente, né, porque eu não vou falar do autoritarismo do período pretérito, né. Eu peguei até esse livro aqui, Os Anos de Chumbo, né, já aludindo ao período do regime militar, né, de 1964 a 1985. Né. E claro que é preciso destacar que antes houve um período autoritário, que foi o período de Vargas, né, de 1937 a 1945. Né. Mas, apesar dessas distinções históricas, né, são períodos com circunstâncias diferentes, existe um elemento comum, que é exatamente desse dirigismo, né, tecnocrata. Na época de Vargas,